Meu nome é Isabela e eu tenho 32 anos. Eu morava sozinha em uma casa enorme em Alphaville, que comprei através da minha empresa de investimentos, a Valor Investimentos Ltda. Trabalhei duro para construir essa empresa do zero, e a casa era prova do que eu tinha conquistado. Eu tinha uma mãe que eu achava que me amava, uma irmã mais velha chamada Mariana e 3 sobrinhos de 15, 12 e 9 anos. Mariana havia se divorciado alguns anos atrás e estava criando os meninos sozinha em um apartamento apertado do outro lado da cidade. Eu os via ocasionalmente em reuniões de família, ajudava quando podia, mas não éramos particularmente próximos. Numa sexta-feira à noite, eu estava voltando para casa da minha amiga Olivia. Tínhamos jantado e conversado sobre trabalho, coisas normais. Eram por volta das 8 da noite quando entrei na minha garagem e vi algo que não fazia o menor sentido. Minha mãe, minha irmã, todos os 3 sobrinhos e uma montanha de malas estavam empilhados na minha varanda da frente. Eles estavam simplesmente parados ali, esperando. Quando minha mãe viu meu carro, ela desceu os degraus em minha direção. Finalmente ela disse: "Abra a porta, Isabela. Estamos esperando há quase 1 hora." Algo parecia errado, mas eles eram minha família. Subi até a varanda, destranquei a porta e no segundo em que a fechadura se abriu, Mariana e as crianças passaram correndo por mim para dentro de casa. "Mãe, que palhaçada é essa?" Mas Mariana já estava lá dentro, guiando os meninos pelo corredor. Ouvi a voz dela ecoando pelos cômodos. "Ok, meninos, este aqui pode ser o seu. Lucas e Gabriel, você e o Pedro podem dividir este maior. Vamos reorganizar os móveis para caber as 2 camas de vocês." Eu os segui para dentro. Mariana estava abrindo portas, apontando para os quartos como se fosse a dona do lugar. Os meninos pareciam confusos, mas animados, largando suas mochilas no que Mariana estava chamando de seus novos quartos. "Mariana, pare! O que você está fazendo?" Ela se virou para mim com um sorriso radiante, nos instalando. "Esta casa é enorme, Isa. Grande demais só para você. Nós precisamos dela." "Precisam? Esta é a minha casa." Minha mãe entrou atrás de mim, fechando a porta com firmeza. "Isabela, esta casa agora é um bem da família. Você não pode manter algo tão grande só para si mesma, quando sua irmã e sobrinhos estão espremidos naquele apartamento minúsculo com paredes finas. É egoísmo. Bem da família. Eu comprei esta casa com meu próprio dinheiro, da minha empresa." Mariana voltou na minha direção, ainda sorrindo como se tudo aquilo fosse perfeitamente razoável. "Os vizinhos reclamam constantemente que os meninos são muito barulhentos. Eu me sinto uma péssima mãe, sempre mandando eles ficarem quietos. Aqui, eles podem realmente ser crianças. Você entende isso, certo? Eu entendo que esta é a minha casa, e vocês não podem simplesmente se mudar sem me perguntar." Minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo difícil. "Isabela, você deveria ser grata pela oportunidade de finalmente dar uma contribuição significativa para esta família. Você sempre foi tão focada no trabalho, em si mesma. Agora você pode realmente ajudar." Mariana concordou com entusiasmo. "E como você fica no trabalho o dia todo de qualquer maneira, você deveria pegar o menor quarto. Aquele nos fundos, com pouca luz. Você mal fica aqui, então faz sentido." Eu olhei para as 2. "Vocês estão falando sério? Vocês estão tentando me expulsar do meu próprio quarto." "Não estamos te expulsando", disse minha mãe, sua voz assumindo aquele tom que ela usava quando queria que eu me sentisse culpada. "Estamos apenas tomando decisões práticas. Você não entende como o mundo adulto funciona, Isabela. Famílias se apoiam. Você está se esquivando da sua responsabilidade. Isso é loucura. Vocês não podem simplesmente decidir se mudar para a minha casa." Elas me ignoraram completamente. Mariana começou a falar com minha mãe sobre onde colocariam a TV, quais quartos precisavam de móveis novos, se deveriam pintar as paredes. Elas estavam planejando a tomada da minha casa bem na minha frente, tratando meus protestos como ruído de fundo.
Peguei meu celular, abri o teclado de discagem e comecei a pressionar os números. 190. A cabeça de Mariana virou bruscamente na minha direção. O que você está fazendo? Ligando para a polícia para denunciar invasores na minha casa que afirmam ser da família, mas se recusam a sair depois de serem avisados. Minha mãe enfiou a mão na bolsa e tirou uma chave. A chave reserva da minha casa. Aquela que eu havia dado a ela meses atrás. Você me deu esta chave, disse minha mãe calmamente, segurando-a no ar. Isso significa que você me deu permissão para entrar nesta casa a qualquer momento. Isso não é invasão ilegal, Isabela. Isso é família. Meu estômago revirou. Lembrei-me de ter dado a chave a ela. Eu estava indo para uma longa viagem de negócios e minha mãe chorou, dizendo que estava preocupada que algo me acontecesse, que eu caísse sozinha em casa e ninguém soubesse. Eu acreditei que a preocupação dela era genuína. Mariana tirou outra chave do bolso. Eu fiz uma cópia da mamãe. Nós duas temos acesso. Você não pode nos chamar de invasoras quando você literalmente nos deu as chaves. Olhei para as duas e percebi que aquilo não era impulsivo. Aquilo foi planejado, calculado. Na próxima sexta-feira, disse minha mãe, guardando a chave de volta na bolsa. Às 9 da manhã, um caminhão de mudança chegará com nossos móveis e pertences. Tudo o que precisamos para fazer desta casa um verdadeiro lar de família. E Isabela, se você mencionar a polícia de novo, eu vou te deserdar. Você não terá mais família nenhuma. Precisamos ir embalar o resto das nossas coisas, Mariana acrescentou. Terminar as coisas no apartamento. Avisar o proprietário. Voltaremos na próxima semana. Ela conduziu os meninos em direção à porta. Eles pareciam animados, falando sobre seus novos quartos, completamente inconscientes do que estava realmente acontecendo. Minha mãe parou na porta. Isso é para o seu bem, Isabela. Você vai ver isso um dia. Então elas se foram. Fiquei no corredor por um longo tempo, pensando. Então algo me ocorreu. Se elas tinham as chaves, por que não entraram sozinhas? Por que esperar que eu abrisse a porta? Saí para a varanda e olhei para cima. Lá, acima da porta, estava minha antiga câmera de segurança. Ela estava lá há anos, capturando qualquer um que chegasse à porta da frente. Elas sabiam daquela câmera. Voltei para dentro e pensei sobre o que tinha acabado de acontecer. Elas esperaram que eu abrisse a porta. Fizeram com que eu a destrancasse, me fizeram deixá-las entrar. Na câmera, pareceria que eu as convidei, que abri minha casa para a família de bom grado. Se eu chamasse a polícia agora, minha mãe poderia mostrar a gravação. Poderia dizer que era apenas uma disputa familiar, que eu mesma as deixei entrar, que estávamos apenas discutindo sobre os arranjos de moradia. A chave reserva apoiaria sua história. Permissão para entrar, convite para dentro, desentendimento familiar. Isso não era apenas sobre se mudar, era sobre tomar legalmente minha propriedade, fazer parecer consensual, fazer parecer uma decisão de família com a qual eu havia concordado. Minha mãe planejou isso perfeitamente. O pedido choroso por uma chave meses atrás, a chegada coordenada, a espera para que eu abrisse a porta, a demonstração das chaves, a ameaça de deserdação se eu envolvesse a polícia. Ela não estava tentando se mudar para minha casa. Ela estava tentando tomar a minha casa. Na segunda-feira de manhã, eu estava no telefone antes das 8. A primeira ligação foi para o melhor chaveiro 24 horas de São Paulo, um cara chamado Sr. Ferreira, que tinha avaliações de 5 estrelas em todo lugar. Preciso que todas as fechaduras da minha casa sejam trocadas, o mais rápido possível. E preciso das melhores fechaduras que você tiver, não as comuns, as melhores. A segunda ligação foi para a Segurança Ápice. Eu tinha um contrato corporativo com eles através da minha empresa de investimentos. Então, eles me conheciam. Preciso de um sistema de segurança completo, instalado, nível máximo. Tudo o que vocês tiverem. Instalação de emergência. Nós faremos acontecer.
O Sr. Ferreira apareceu pontualmente. Ele era um homem mais velho, profissional, não fez perguntas que não precisava de resposta. Ele passou 3 horas apenas na porta da frente, instalando um sistema totalmente sem chaves, com um teclado numérico de nível militar. A antiga maçaneta de latão e o buraco da fechadura desapareceram, substituídos por um painel de metal sem emendas, com um brilho azul-branco vindo do teclado no centro. Em seguida, ele foi para a porta dos fundos e todas as janelas, substituindo cada fechadura por mecanismos especiais que ele disse que não podiam ser arrombados ou forçados. Estas são as mesmas fechaduras que usam em prédios governamentais de alta segurança. Ele me disse: "Você está mais segura aqui do que a maioria das pessoas em um cofre de banco." A equipe de segurança da ápice chegou às 2 da tarde, 4 técnicos com caixas de equipamentos, movendo-se pela minha casa como uma unidade bem treinada. Eles instalaram câmeras em todos os lugares, dentro, fora, cobrindo todos os ângulos. Câmeras de alto desempenho com rastreamento automático de movimento. Toda a filmagem era enviada diretamente para um armazenamento em nuvem, que eu podia acessar do meu celular 24 horas por dia. Essas câmeras também gravam som. O técnico principal explicou: sua câmera antiga era apenas de vídeo. Estas capturarão tudo. Eles instalaram sensores em todas as portas e janelas. O técnico me mostrou como funcionavam. Se alguém tentar abrir uma porta ou janela sem desarmar o sistema primeiro, uma sirene dispara alta o suficiente para acordar os mortos e chama automaticamente a polícia. Eles terão viaturas aqui em minutos. Na quarta-feira de manhã, minha casa era uma fortaleza, mas eu também precisava de respaldo legal. Encontrei-me com o Dr. Monteiro, meu advogado. Eu o usava para todos os assuntos legais desde que fundei a empresa e confiava nele completamente. Contei tudo a ele. A chegada na sexta-feira, as chaves reservas, o caminhão de mudança planejado, a ameaça de deserdação da minha mãe. Monteiro recostou-se na cadeira com os dedos entrelaçados. Isso não é uma simples disputa familiar, Isabela. Isso é invasão maliciosa e coação. Elas usaram sua bondade e culpa para tentar deliberadamente tomar sua propriedade. Elas podem realmente fazer isso legalmente? Não se você lidar com isso corretamente. Primeiro, grave todas as conversas a partir de agora, todas as ligações, todas as interações. Segundo, reúna todos os documentos oficiais que comprovem que você é a única proprietária daquele imóvel através da sua empresa. Terceiro, no momento em que elas aparecerem na sexta-feira, você chama a polícia. Sem hesitação, sem segundas chances, você liga imediatamente. Elas dirão que é apenas um drama familiar e é por isso que você precisa da documentação, registro da empresa, registros de propriedade, tudo autenticado em cartório e oficial. Vou preparar um pacote completo para você até quinta-feira. Na quinta-feira à tarde, o escritório do Dr. Monteiro ligou. Os documentos estavam prontos. Eu os peguei pessoalmente. Registros de propriedade oficiais, autenticados e carimbados, registro corporativo da Valor Investimentos LTDA. Tudo mostrando que a casa pertencia a mim e à minha empresa, sem que outras partes tivessem qualquer direito sobre ela. Eu também liguei para a Associação de Moradores do Condomínio e falei com o Marcelo, o chefe de segurança. Expliquei a situação, dei a ele os nomes e descrições da minha mãe e da Mariana e as registrei como pessoas indesejadas tentando invadir minha propriedade. Se elas aparecerem na sexta, me ligue imediatamente, disse Marcelo. Estarei lá para documentar tudo. A manhã de sexta-feira chegou. Sentei-me na minha sala de estar às 8h45, observando as imagens das câmeras de vigilância no meu grande monitor de parede. Múltiplos ângulos do meu jardim da frente, da garagem, da varanda, tudo em alta definição cristalina. Às 8h52, um enorme caminhão de mudança virou na minha rua. Atrás dele, o carro da Mariana.
Ambos os veículos estacionaram em frente à minha casa. Minha mãe e Mariana saíram do carro da Mariana. Ambas pareciam confiantes, sorrindo como se já tivessem vencido. 2 homens de uniforme de trabalho saíram do caminhão e ficaram esperando por instruções. Mariana subiu os degraus da varanda primeiro. Ela estendeu a mão para a maçaneta e congelou. A antiga maçaneta de latão tinha sumido. Em seu lugar estava o painel de metal sem emendas, com o teclado numérico brilhante. Ela olhou para aquilo como se não conseguisse processar o que estava vendo. Minha mãe subiu atrás dela. "O que você está esperando? Use sua chave." A fechadura sumiu. Não tem buraco de chave. Minha mãe olhou para a porta. Sua expressão confiante se desfez. Ela começou a bater no painel de metal onde a maçaneta costumava estar. Mariana se juntou a ela, esmurrando a porta. "Isabela, abra esta porta agora mesmo." Eu as observei pelo monitor. Não me movi. Então outro carro parou. Marcelo, da Associação de Moradores, saiu com um tablet na mão. Ele subiu calmamente os degraus da varanda. "Há algum problema aqui?" Minha mãe se virou para ele. "Minha filha nos trancou para fora sem motivo. Somos família. Faça ela abrir esta porta." Marcelo verificou seu tablet. "Eu tenho um pedido oficial aqui da senhorita Isabela Sterling, a proprietária legal deste imóvel. Você e sua filha Mariana estão registradas como pessoas indesejadas, proibidas de entrar nestas instalações. Vou ter que pedir que vocês saiam imediatamente. Esta é a casa da minha filha. Nós temos chaves. Suas chaves não funcionam mais, senhora. E você não tem nenhum direito legal de estar aqui. Por favor, saia antes que eu tenha que chamar a polícia." O rosto da minha mãe ficou vermelho. Ela pegou o celular e discou 190 ela mesma. "Preciso denunciar um roubo. Minha filha roubou minha casa." Eu quase ri assistindo aquilo. A audácia era incrível. 5 minutos depois, uma viatura da polícia chegou. 2 policiais saíram. Minha mãe correu até eles e caiu de joelhos no gramado, soluçando dramaticamente. "Policiais, por favor, nos ajudem. Minha filha nos expulsou. Ela trocou as fechaduras. Meus netos chegarão da escola em breve e não terão para onde ir." Mariana ficou ao lado dela, abraçando-se e chorando, agindo como se crianças invisíveis estivessem agarradas às suas pernas. Eu os observei atuarem por mais 30 segundos. Então peguei o controle remoto, destranquei a fechadura digital por dentro e abri minha porta da frente. Hora de acabar com isso. Saí para a varanda. Ambos os policiais se viraram para me olhar. "Bom dia, policiais. Sou Isabela Sterling, a proprietária legal deste imóvel. A policial sênior, uma mulher na casa dos 40 anos com olhos penetrantes, assentiu. "Senhora, recebemos uma chamada sobre uma disputa de propriedade." Entreguei a ela a pasta que o Dr. Monteiro havia preparado. "Estes são os documentos oficiais. Registros de propriedade, registro corporativo da Valor Investimentos, LTDA. Tudo autenticado e carimbado. Esta casa pertence à minha empresa. Eu sou a única proprietária." Ela abriu a pasta e estudou os documentos cuidadosamente, folheou cada página, verificando os selos do cartório, os selos oficiais. Seu parceiro olhou por cima do ombro dela, lendo junto. Depois de alguns minutos, ela olhou para minha mãe. "Senhora, de acordo com estes documentos com certificação legal, você não tem direitos sobre esta propriedade. Esta casa pertence à senhorita Sterling e à sua empresa. Mas ela é minha filha. Somos família. Isso não lhe dá direito legal à propriedade dela." A voz da policial era firme. Tentar se mudar para si a casa de alguém contra a vontade da pessoa, mesmo sendo um membro da família, constitui invasão de domicílio segundo a legislação brasileira. É um crime grave. Ela nos deu chaves. Temos permissão. "Eu revoguei essa permissão", disse eu calmamente, e troquei as fechaduras. "Vocês não têm mais acesso à minha casa." A policial se virou novamente para minha mãe. "Vocês precisam guardar as coisas nesse caminhão e ir embora agora. Se recusarem, não teremos outra escolha a não ser prendê-las por tentativa de invasão de domicílio e assédio."
Minha mãe me encarou. As lágrimas tinham sumido. Em seu lugar havia puro ódio. Sua expressão estava tão cheia de raiva que eu realmente dei um passo para trás. Você vai se arrepender disso, disse ela em voz baixa. Você vai morrer sozinha, Isabela. Completamente sozinha. Ela se levantou, limpou os joelhos e caminhou para o carro de Mariana sem dizer mais uma palavra. Mariana correu para pegar as poucas sacolas que haviam colocado no chão, jogou-as no carro e apressou-se atrás dela. Os homens da mudança não precisaram ser avisados 2 vezes. Eles subiram de volta no caminhão, ligaram o motor e foram embora. O carro de Mariana o seguiu. A policial ficou por mais alguns minutos fazendo anotações. A policial sênior me entregou um cartão. Se elas voltarem, nos ligue imediatamente. Não discuta, apenas ligue. Obrigada. Marcelo, da Associação de Moradores, me deu um aceno de cabeça. Eu documentei tudo. Se precisar da minha declaração para qualquer coisa, é só me avisar. Depois que todos foram embora, voltei para dentro. A casa estava silenciosa, segura, ainda minha. Alguns dias depois, sentei-me novamente no escritório do Dr. Monteiro. Desta vez, para assinar um pedido oficial de medida protetiva contra minha mãe e Mariana. Dada a tentativa delas de ocupar ilegalmente sua propriedade e o comportamento delas quando confrontadas pela polícia, um juiz quase certamente aprovará isso, disse Monteiro. A ordem foi oficialmente aprovada 3 dias depois. Foi quando meu telefone explodiu. Mensagens de voz da minha mãe. Gritos histéricos, depois soluços suplicantes. Você esqueceu tudo o que eu fiz para te criar. Tudo o que eu sacrifiquei. Você vai morrer sozinha, em uma solidão podre. Isabela, sozinha e miserável. Mensagens de texto da Mariana. Parágrafos longos e furiosos. A taxa de cancelamento daqueles homens da mudança foi de R$ 3.500. Você me deve esse dinheiro, Isabela. Você nos humilhou, você destruiu nossas vidas. Me pague de volta. Eu não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, tirei capturas de tela de cada chamada, cada mensagem, cada transcrição de correio de voz. Enviei tudo para o Dr. Monteiro como evidência adicional. Em seguida, apaguei as informações de contato de ambas do meu telefone. Dr. Monteiro me ligou 1 semana depois com uma atualização. O incidente se espalhou pela sua vizinhança e entre seus parentes. O envolvimento da polícia tornou o caso público. Sua mãe e Mariana estão enfrentando consequências sociais significativas. Que tipo de consequências? Elas estão sendo rejeitadas pela maior parte da família por seu comportamento egoísta. As pessoas estão as criticando por tentar roubar sua casa. Elas estão essencialmente isoladas agora. Ótimo, tem mais. Mariana está enfrentando uma multa pesada da empresa de mudanças pelo cancelamento e está sob um prazo urgente de despejo de seu apartamento atual. Ela avisou o proprietário semanas atrás, acreditando que a mudança para sua casa iria acontecer. Agora ela não tem para onde ir e nem tempo para encontrar um novo lugar. Senti um lampejo de algo. Não exatamente culpa, mas perto disso. Então me lembrei delas planejando qual quarto me dariam. O menor, com pouca luz. Tratando minha casa como se já fosse delas. O lampejo desapareceu. Esse é um problema dela, não meu. Concordo. A medida protetiva é sólida. Elas não podem chegar a menos de 150 metros de você ou de sua propriedade. Se violarem, serão presas imediatamente. Agradeci a ele e desliguei. Olhei ao redor do meu escritório para o negócio que eu havia construído, o sucesso que eu havia conquistado. Nada disso veio de ajuda familiar, tudo veio do meu próprio trabalho. Minha mãe disse que eu morreria sozinha. Talvez eu morresse, mas morreria na minha própria casa, cercada por coisas que eu conquistei, sem pessoas que me viam como nada mais do que um recurso a ser explorado. Isso me pareceu muito bom. 3 meses se passaram. Minha vida voltou ao normal, ou talvez melhor que o normal. Eu me joguei no trabalho.
A Valor Investimentos tinha vários negócios importantes sendo fechados e eu passava longas horas no escritório garantindo que tudo corresse bem. Minha equipe era sólida, os clientes estavam felizes e o dinheiro continuava a entrar. O sucesso parecia ainda mais doce, sabendo que eu havia protegido o que construí. Olivia veio jantar em uma sexta à noite. Sentamos na minha cozinha bebendo vinho e ela fez a pergunta que eu sabia que viria. Você teve notícias delas? Não. A medida protetiva ainda está ativa. Elas não podem me contatar, mas elas tentaram. Eu dei de ombros. O Dr. Monteiro me disse que Mariana tentou enviar uma carta através de uma prima em comum. A prima se recusou a ser a intermediária. Escolha inteligente da parte dela. O que a carta dizia? Eu não sei. Eu disse à prima para jogá-la fora sem ler para mim. Não me importa o que Mariana tem a dizer. Olivia encheu sua taça de vinho. Ouvi dizer que sua mãe está dizendo às pessoas que você roubou o plano de aposentadoria dela. Ela nunca teve um plano de aposentadoria. Ela tinha um esquema para tomar minha casa. As pessoas estão falando, Isa, na sua família, na vizinhança. Virou uma história e tanto. Deixe que falem. Todos que importam sabem a verdade. A polícia sabe. A Associação de Moradores sabe. O Dr. Monteiro documentou tudo. Seus tios e tias estão tomando partido. Não me importa de que lado eles estão. Eles não estavam lá. Eles não viram minha mãe sacar aquela chave reserva como se fosse um trunfo. Eles não ouviram Mariana planejando em qual quarto me enfiar. Olivia ficou quieta por um momento. Você acha que algum dia vão se reconciliar? Não. Elas não cometeram um erro, Oli. Elas planejaram isso. Mamãe me manipulou para dar a ela aquela chave com meses de antecedência. Elas coordenaram tudo, esperaram que eu abrisse a porta para que parecesse consensual na câmera. Elas iam tomar minha casa e não havia nada de acidental nisso. Justo. Eu só queria ter certeza de que você estava bem com isso. Estou mais do que bem. Estou aliviada. Passei 32 anos tentando ser uma boa filha, uma boa irmã, tentando contribuir para a família. E no momento em que tive algo valioso, elas tentaram tomar. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem elas realmente são. Uma semana depois, encontrei uma das minhas primas no supermercado, Raquel, do lado da família do meu pai. Ela sempre tinha sido decente comigo, nunca envolvida no drama. Isabela. Oi, eu estava querendo te ligar. Oi, Raquel. E aí? Ela olhou ao redor como se não quisesse que ninguém ouvisse. Sua mãe e a Mariana estão em uma situação financeira ruim. Você sabia? Sei da multa da mudança e da situação de despejo da Mariana. Está pior do que isso agora. Mariana não conseguiu encontrar um apartamento a tempo. Ela teve que se mudar temporariamente para a casa da sua mãe. Mas o apartamento da sua mãe é minúsculo. Mal há espaço para 2 pessoas. E agora há 5 deles amontoados lá. Não senti nada ao ouvir aquilo. Nenhuma simpatia, nenhuma culpa, apenas um leve interesse no karma de tudo aquilo. Os meninos estão péssimos, Raquel continuou. 3 adolescentes em um apartamento de 2 quartos com paredes finas. Os vizinhos estão reclamando ainda mais do que no antigo apartamento da Mariana. Isso é lamentável para eles. Raquel me olhou com atenção. Você realmente não se importa, não é? Elas tentaram roubar minha casa, Raquel. Elas tinham um caminhão de mudança pronto para ir. Se eu não tivesse trocado aquelas fechaduras, elas estariam morando na minha casa agora, e eu seria a pessoa espremida no menor quarto. Então não, eu não me importo que o plano delas tenha dado errado. Ela assentiu lentamente. Eu entendo. Só queria que você soubesse que as pessoas na família entendem o que realmente aconteceu. Nem todo mundo está do lado delas. Agradeço por isso, mas cansei de politicagem familiar. Cansei de tudo isso. Não posso te culpar. Aquela conversa ficou comigo por alguns dias. Parte de mim se perguntou se eu deveria me sentir culpada. Afinal, eram família. Mamãe me criou. Mariana era minha irmã. Mas então me lembrei daquele olhar de ódio no rosto da minha mãe quando a polícia as fez sair. O veneno em sua voz quando ela disse que eu morreria sozinha.
A arrogância nas mensagens de texto de Mariana, exigindo que eu pagasse suas taxas de cancelamento. Elas nunca me viram como uma pessoa, apenas como um recurso, alguém que tinha algo que elas queriam. Pensei naqueles sobrinhos também, os 3 meninos que eu mal conhecia. Eles eram inocentes em tudo isso, mas não eram minha responsabilidade. A mãe deles fez escolhas que levaram à sua situação atual. Eu não podia consertar isso e não deixaria a culpa me manipular a tentar. No mês passado, o Dr. Monteiro ligou com uma última atualização. A medida protetiva expira em 6 meses. Você precisará decidir se quer renová-la ou deixá-la expirar. Renove. Tem certeza? Já faz quase 1 ano. Às vezes, as situações familiares se acalmam com o tempo. Renove, Monteiro, por mais 2 anos, se possível. Vou protocolar a papelada. Desliguei e olhei ao redor do meu escritório em casa. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do meu computador. A luz do sol entrava pelas janelas. Tudo estava exatamente onde eu queria. Ninguém ia tirar isso de mim, nem minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém. Eu construí esta vida sozinha. Eu conquistei cada metro quadrado desta casa, cada real na minha conta bancária, cada sucesso que minha empresa alcançou, e eu a protegi quando foi mais importante. Algumas pessoas podem pensar que fui fria por cortar relações com minha família. Podem dizer, eu deveria perdoar, deveria dar segundas chances, deveria lembrar que o sangue fala mais alto. Mas essas pessoas não viram a própria mãe sacar uma chave reserva como uma arma. Não ouviram a própria irmã planejar casualmente rebaixá-las para o pior quarto em sua própria casa. Não viram o ódio nos olhos dos pais quando o esquema deles falhou. Eu sabia exatamente quem elas eram agora e estava completamente bem com elas ficarem fora da minha vida para sempre. Fim da história.